Olá, navegantes das estrelas! Eu sou a Renata e você está no Astro Guia Horóscopo. Todo mundo sente raiva. A diferença está na forma como cada pessoa reconhece, expressa e canaliza essa emoção. Alguns signos explodem rapidamente, outros ficam em silêncio. Há quem transforme irritação em crítica, quem se afaste, quem tente controlar a situação e quem diga que está tudo bem enquanto acumula ressentimento por dentro. Mas a raiva não aparece sem motivo. Muitas vezes, ela protege uma necessidade que não foi ouvida. Pode esconder cansaço, medo, sensação de injustiça, frustração, impotência ou a impressão de que alguém ultrapassou um limite importante. Neste vídeo do Astro Guia Horóscopo, vamos descobrir como cada signo tende a demonstrar raiva, o que pode existir por trás dessa reação e qual é a melhor forma de canalizar essa energia de maneira construtiva no dia 15 de agosto de 2026. O céu do dia combina a força expressiva de Leão com Sol, Mercúrio e Júpiter nesse signo, com a atenção prática da Lua, que começa em Virgem e avança para Libra. Vênus em Libra favorece diálogo e equilíbrio, enquanto Marte em Câncer pode deixar as reações mais defensivas em assuntos emocionais e familiares. Algumas configurações do dia também sugerem cuidado com palavras exageradas, suposições e respostas dadas no calor do momento. Por isso, a pergunta de hoje não é como deixar de sentir raiva. A pergunta é: o que a sua irritação está tentando mostrar? E como você pode responder sem se machucar nem ferir alguém? Áries, a raiva que quer agir. Áries costuma demonstrar raiva de forma direta, rápida e visível. Quando se sente contrariado, pode elevar o tom, interromper, responder sem pensar ou tomar uma atitude imediata para recuperar a sensação de controle. Por trás dessa reação, muitas vezes existe a sensação de estar sendo impedido, ignorado ou desafiado. Áries pode não estar com raiva apenas do problema. Pode estar frustrado porque sente que perdeu velocidade, autonomia ou espaço para agir. No dia 15, Saturno e Netuno retrógrados em Áries sugerem uma oportunidade de revisar a maneira como você reage às próprias responsabilidades e aos limites. Nem toda demora é uma provocação. Nem todo obstáculo exige confronto. A melhor forma de canalizar sua irritação hoje é por meio de ação física consciente. Caminhe, faça exercício, organize um ambiente, respire profundamente enquanto movimenta o corpo. A energia precisa circular antes que vire uma resposta impulsiva. Depois do movimento, pergunte: qual é a ação realmente necessária e qual é apenas uma tentativa de descarregar a raiva em alguém? Sua força não diminui quando você faz uma pausa. Ela se torna mais precisa. Mensagem para Áries: haja, mas não ataque. Use seu impulso para construir uma solução. Touro, a raiva que se acumula. Touro nem sempre demonstra raiva no primeiro momento. Pode tolerar, observar e tentar manter a estabilidade. Mas, quando ultrapassa o limite, a irritação aparece como silêncio, rigidez, afastamento ou uma mudança repentina na disposição. Por trás dessa reação, existe muitas vezes o medo de perder segurança. Touro pode sentir raiva quando alguém muda um combinado, invade seu espaço, desorganiza sua rotina ou exige uma decisão antes que você se sinta preparado. O perigo é acumular pequenos incômodos até que uma situação aparentemente simples provoque uma reação muito maior do que o acontecimento original. A melhor forma de canalizar sua irritação hoje é por meio de conversa direta. Não espere chegar ao limite para dizer que algo incomodou. Escolha uma frase objetiva. Quando isso acontece, eu me sinto desrespeitado e preciso que combinemos outra forma. Vênus em Libra favorece acordos, mas não significa que você precise esconder sua insatisfação para preservar a paz.
Uma conversa clara pode proteger a relação mais do que um silêncio prolongado. Mensagem para Touro: fale antes de endurecer. A firmeza pode ser tranquila. Gêmeos: a raiva que se espalha em pensamentos gêmeos pode demonstrar raiva por meio de palavras rápidas, ironia, sarcasmo, mensagens longas ou mudanças repentinas de assunto. Quando irritado, tende a explicar demais, argumentar de vários ângulos e procurar a frase perfeita para provar que tem razão. Por trás dessa reação, pode existir uma mente sobrecarregada. Gêmeos nem sempre está furioso. Às vezes está cansado de pensar, responder, interpretar e tentar manter várias possibilidades sob controle. Com Mercúrio em Leão e Urano em Gêmeos, o dia favorece ideias e comunicação, mas também pede cuidado com exageros, conclusões precipitadas e palavras ditas para impressionar ou vencer uma discussão. A melhor forma de canalizar sua irritação é praticar pausa mental. Antes de responder, escreva o que sente, respire e deixe a mensagem descansar por alguns minutos. Pergunte: eu quero esclarecer ou quero causar impacto? Escolha uma conversa por vez. Não transforme cada incômodo em uma tese. Às vezes, uma frase honesta é mais poderosa do que uma explicação de 10 minutos. Mensagem para Gêmeos: nem toda ideia precisa ser dita imediatamente. O silêncio também organiza a inteligência. Câncer: a raiva que protege uma ferida. Câncer pode demonstrar raiva por meio de silêncio, afastamento, mudanças no humor ou uma postura defensiva. Às vezes, diz que está tudo bem, mas passa a agir de maneira fria ou distante. Por trás dessa reação, existe frequentemente uma ferida emocional. Câncer pode estar se sentindo desconsiderado, desprotegido ou pouco valorizado. A raiva aparece como uma armadura para esconder tristeza, medo de abandono ou necessidade de cuidado. Marte em Câncer pode intensificar a vontade de proteger a família, a casa e as próprias emoções. Mas também pode tornar uma conversa doméstica mais carregada do que o necessário. A melhor forma de canalizar essa irritação é por meio de expressão emocional. Em vez de punir com silêncio, nomeie o sentimento. Eu fiquei magoado. Eu me senti deixado de lado. Eu preciso de mais cuidado nesta situação. A Lua caminhando de Virgem para Libra favorece organizar o que você sente e depois procurar uma conversa mais equilibrada. Não esconda a dor atrás da raiva, mas também não use a vulnerabilidade para controlar o outro. Mensagem para Câncer: sua sensibilidade merece voz, não precisa virar indireta. Leão: a raiva do orgulho ferido. Leão pode demonstrar raiva quando sente que foi ignorado, desvalorizado ou tratado como se sua presença não importasse. A reação pode aparecer como orgulho, dramatização, tom autoritário ou uma necessidade intensa de mostrar que não precisa de ninguém. Por trás dessa raiva, existe muitas vezes uma pergunta dolorosa: eu ainda sou importante para você? O orgulho pode esconder insegurança, medo de rejeição e desejo de reconhecimento. Com Sol, Mercúrio e Júpiter em Leão, o dia aumenta a potência da expressão pessoal. Isso pode ser excelente para criatividade e confiança, mas exige atenção para que sua voz não ocupe todo o espaço da conversa. A melhor forma de canalizar sua irritação é por meio da criatividade. Escreva, cante, grave, crie, cozinhe, produza algo que transforme a emoção em expressão. Depois pergunte: eu quero ser reconhecido ou quero compreender o que aconteceu? Inspire sem dominar. Mostre sua força sem transformar a relação em um palco onde apenas uma pessoa pode brilhar. Mensagem para Leão: seu valor não depende de vencer a discussão. Sua luz continua existindo quando você escuta. Virgem: a raiva que procura o erro. Virgem pode demonstrar raiva por meio de críticas, correções,
cobrança e atenção excessiva aos detalhes. Quando algo sai do planejado, pode tentar consertar imediatamente ou apontar tudo o que poderia ter sido feito de outra maneira. Por trás dessa irritação, existe muitas vezes medo de que o caos cause prejuízos. Virgem pode estar cansado de assumir responsabilidades, de perceber problemas antes dos outros e de sentir que ninguém presta atenção suficiente. A Lua começa o dia em Virgem, reforçando a necessidade de organização. Porém, o excesso de análise pode transformar uma melhoria necessária em uma crítica que machuca. A melhor forma de canalizar sua irritação é praticar organização sem crítica. Faça uma lista, arrume o que está ao seu alcance e escolha apenas uma correção prioritária. Antes de apontar o erro de alguém, pergunte: a pessoa precisa de uma solução ou eu estou apenas aliviando minha própria tensão? Também permita que algo seja suficientemente bom. Nem tudo precisa ser aperfeiçoado hoje. Mensagem para a Virgem: organize o ambiente sem desorganizar a autoestima de quem está ao seu lado. Libra: a raiva que tenta agradar. Libra pode demonstrar raiva de maneira indireta. Pode dizer "não tem problema" quando existe um problema, concordar para evitar conflito e depois acumular ressentimento. Quando a irritação cresce, pode surgir indecisão, frieza ou uma explosão inesperada depois de muito tempo cedendo. Por trás dessa reação, existe o medo de decepcionar, perder a harmonia ou ser visto como uma pessoa difícil. Libra quer preservar os vínculos, mas pode acabar afastando-se de si mesmo. Com Vênus em Libra e a Lua avançando para esse signo, o dia favorece negociações. Mas negociação não é concordar com tudo, é colocar todas as necessidades importantes sobre a mesa. A melhor forma de canalizar sua irritação é praticar negociação. Diga com clareza o que aceita, o que não aceita e o que pode ser ajustado. Troque tanto faz por "para mim, a melhor opção é esta". A paz verdadeira não exige que você desapareça da própria vida. Mensagem para Libra: um limite dito com gentileza ainda é um limite. Escorpião: a raiva que guarda provas. Escorpião pode demonstrar raiva por meio de silêncio intenso, olhar distante, desconfiança, controle ou uma lembrança muito precisa de tudo o que aconteceu. Quando se sente traído, pode não esquecer facilmente e começar a investigar antes de perguntar. Por trás dessa reação, existe o medo de ser enganado novamente. Escorpião sente profundamente e, por isso, pode tentar controlar informações, pessoas e situações para não voltar a experimentar a mesma dor. A melhor forma de canalizar sua irritação é buscar verdade sem vingança. Pergunte diretamente o que precisa saber, mas não transforme a conversa em um tribunal. Diferencie fato, interpretação e memória emocional. Se algo acabou, reconheça o fim. Se existe um limite, declare-o. Se ainda existe possibilidade de diálogo, não use o silêncio para obrigar o outro a adivinhar a sentença. Plutão retrógrado em Aquário reforça simbolicamente a oportunidade de transformar padrões de poder e controle. A verdadeira força não está em fazer alguém sofrer pelo que fez, mas em escolher o que você fará com a experiência. Mensagem para Escorpião: busque a verdade para se libertar, não para alimentar uma vingança. Sagitário: a raiva que vira franqueza. Sagitário pode demonstrar raiva falando de maneira brusca, fazendo julgamentos rápidos ou transformando uma opinião em uma verdade universal. Quando se sente limitado, pode reagir com impaciência, humor ácido ou desejo de abandonar tudo. Por trás dessa irritação, existe o sentimento de estar preso, controlado ou impedido de seguir sua própria visão.
Sagitário pode não estar furioso com a pessoa, pode estar reagindo à sensação de que perdeu liberdade. Mercúrio e Júpiter em Leão favorecem entusiasmo, expressão e grandes ideias, mas também recomendam cuidado com exageros e promessas feitas no calor da empolgação. A melhor forma de canalizar sua irritação é praticar movimentos sem agressividade. Caminhe, mude de ambiente, faça uma atividade ao ar livre ou amplie a perspectiva antes de responder. Depois, diga sua verdade sem transformar o outro em inimigo. Sinceridade não exige brutalidade. Liberdade não exige romper todos os vínculos. Mensagem para Sagitário: mova o corpo e amplie a visão, mas não use a franqueza como arma. Capricórnio, a raiva do cansaço. Capricórnio pode demonstrar raiva ficando mais rígido, frio, silencioso ou excessivamente focado em tarefas. Pode dizer que consegue resolver tudo sozinho, mesmo quando está no limite. Por trás dessa irritação existe frequentemente cansaço. Capricórnio pode estar carregando responsabilidades demais e sentir que, se parar, tudo desmoronará. A raiva, então, aparece contra quem parece irresponsável, lento ou pouco comprometido. Mas nem toda irritação é um problema de caráter dos outros. Às vezes, ela é um aviso do corpo pedindo descanso, divisão de tarefas e reconhecimento das próprias limitações. A melhor forma de canalizar essa energia é reconhecer o cansaço. Antes de cobrar alguém, pergunte a si mesmo: eu estou realmente indignado ou estou exausto? Faça uma pausa objetiva, delegue uma tarefa e aceite que eficiência também inclui recuperação. A Lua em Libra favorece cooperação. Você não precisa transformar toda necessidade em uma ordem. Pode pedir ajuda com clareza. Mensagem para Capricórnio: descansar antes do limite é uma forma de responsabilidade, não uma fraqueza. Aquário, a raiva que se afasta. Aquário pode demonstrar raiva afastando-se, tornando-se racional demais ou tratando a situação como se não tivesse importância. Pode desaparecer da conversa e voltar apenas quando sente que recuperou a própria autonomia. Por trás dessa reação existe o medo de ser absorvido pelo drama, perder liberdade ou ter de lidar com uma intensidade emocional para a qual não encontrou palavras. Plutão retrógrado em Aquário convida simbolicamente a observar como você usa distância e poder pessoal. Às vezes, afastar-se é necessário. O problema aparece quando o afastamento é usado para punir ou deixar o outro inseguro. A melhor forma de canalizar sua irritação é explicar o incômodo. Diga: eu preciso de um tempo para processar, mas voltarei a conversar sobre isso. Assim, você preserva seu espaço sem transformar o silêncio em castigo. A independência fica mais madura quando inclui responsabilidade pelo impacto das próprias escolhas. Mensagem para Aquário: pedir espaço é diferente de desaparecer para que o outro sofra. Peixes, a raiva que absorve tudo. Peixes pode demonstrar raiva por meio de tristeza, confusão, afastamento ou uma sensação de estar emocionalmente drenado. Às vezes, absorve tanto o ambiente que não sabe mais distinguir o que sente do que pertence aos outros. Por trás dessa irritação existe sobrecarga. Peixes pode ter cedido muitas vezes, perdoado além do limite ou tentado compreender todo mundo sem permitir que alguém compreenda o que ele precisa. A oposição entre a Lua e Netuno listada para o dia reforça simbolicamente a importância de não agir com base em suposições, idealizações ou interpretações emocionais sem confirmação. A melhor forma de canalizar sua irritação é afastar-se sem punir. Saia de uma conversa que está confusa, descanse, escreva o que realmente aconteceu e retome o diálogo quando estiver mais centrado. Afastar-se para se regular é diferente de afastar-se para provocar culpa. Estabeleça um limite simples, não explique excessivamente. Agora não posso continuar esta conversa, falaremos depois, já pode ser suficiente. Mensagem para Peixes:
Você pode proteger sua sensibilidade sem transformar sua ausência em uma mensagem indireta. No dia 15 de agosto de 2026, o céu simbolicamente combina expressão, movimento e necessidade de equilíbrio. A lua começa em Virgem, convidando a observação dos detalhes, e avança para Libra, favorecendo conversas e negociação. A força de Leão amplia a vontade de se expressar, enquanto Marte em Câncer lembra que muitas reações nascem de necessidades emocionais e de proteção. Se perceber irritação, experimente 3 passos. Primeiro, nomeie o que está sentindo sem culpar imediatamente alguém. Segundo, identifique a necessidade escondida por trás da raiva. Terceiro, escolha uma ação que proteja essa necessidade sem criar um dano desnecessário. Sentir raiva é humano. Usá-la para ferir não é a única escolha disponível. Se esta previsão ajudou você a compreender melhor o seu signo, inscreva-se no canal Astro Guia Horóscopo. Aqui você encontra previsões diárias, reflexões sobre os signos, astrologia e conteúdos de autoconhecimento para observar suas emoções com mais consciência. Ative o sininho para receber os próximos vídeos e compartilhe esta previsão com alguém que precisa transformar irritação em força, clareza e atitude. Que o seu dia seja guiado por mais consciência do que impulso, mais verdade do que orgulho e mais responsabilidade do que reação. Eu sou a Renata do Astro Guia Horóscopo e este foi o seu guia para compreender a raiva de cada signo e canalizar essa energia de forma construtiva em 15 de agosto de 2026. Cuide da sua energia, respeite seus limites e lembre-se: uma emoção pode ser intensa sem precisar ser destrutiva. Até o próximo vídeo!